E aí, Jovinho, seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu me chamo Pedro Lima e agora nós iremos resolver a questão 13 da UFRR 2019. Vamos à leitura do enunciado. Considere a matriz de Vandermonde a seguir. O conjunto solução para que o seu determinante seja nulo, né? Seja igual a zero. Então, primeiro, o que diabo é uma matriz de Vandermonde, né? Então, a gente tem que saber reconhecer esse negócio. Então, a matriz de Vandermonde é uma matriz quadrada que, por ter uma característica muito especial, que é o que nós iremos ver agora, que característica é essa? O seu determinante acaba sendo mais fácil de calcular. Então, como é que é a cara de uma matriz de Vandermonde? Primeiro, a gente tem que ter uma fila de uns. Veja que quando eu falo fila na matriz, pode ser ou uma linha ou uma coluna. Nesse nosso caso, a gente tem uma coluna, né? Uma coluna de uns, que é a coluna 1, coincidentemente, né? Então, a coluna 1 foi toda de uns. A nossa outra coluna, né, a paralela a ela, nesse caso, como foi uma coluna os uns, então a próxima característica também tem que seguir a ideia de ser uma coluna, né? Eu tenho uma coluna arbitrária com valores arbitrários, que seria essa nossa coluna 2, K, 2, 3 e 4. E a partir disso, as paralelas vão seguir o seguinte padrão. A terceira coluna é aquela coluna arbitrária toda ao quadrado. Veja que cada termo foi elevado ao quadrado. O k ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado 9 e assim vai indo. E a outra coluna paralela a ela são todos os elementos ao cubo. Então o k ao cubo aqui, 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo 27, 4 ao cubo 64. Essa matriz de Vandermonde também poderia estar... também seria uma matriz de Vandermonde se nós tivéssemos uma linha de uns, né? Não teria problema, porque aí pelas propriedades determinantes, né, você poderia ter a linha de 1 normalmente, aí depois outra linha paralela àquela dos uns com termos arbitrários, depois outra linha paralela aos termos ao quadrado, depois os termos ao cubo e assim vai indo, dependendo de qual a ordem dessa sua matriz, né? Mas nesse nosso caso, como nós tínhamos uma matriz de Vandermonde, onde os uns e os termos arbitrários estão em pé, estão em uma coluna, então, o determinante dela se resume nisso aqui. Ó. O determinante da matriz de Vandermonde são essas subtrações aí. Veja essas subtrações de baixo para cima, né? É assim que eu gosto de pensar para não ter que decorar coisas muito técnicas, né? São todas essas subtrações de baixo para cima da coluna arbitrária se multiplicando. Então, veja que é o 4 menos o 3, está aqui o 4 menos o 3. Depois, o 4 menos o 2, está aqui o 4 menos o 2. E por último, o 4 menos o k, está aqui o 4 menos o k. Então, eu fiz todo mundo com o termo 4, todas as subtrações. Agora, eu vou fazer todas as subtrações com o termo 3. Aí vem 3 menos 2, depois 3 menos k. Aqui estão eles dois, né? E por último, todas as subtrações com o 2. Né? Então, 2 menos k está aqui. Eu quero que isso tudo seja igual a zero. Note você que alguns desses parênteses são números. Por exemplo, este primeiro que eu estou destacando aqui. 4 menos 3 é um número, é o número 1. Esse outro, 4 menos 2, também é um número, é o número 2. Tudo que for número vai passar dividindo esse zero e vai sumir. Né? Então, quando eu passar todos esses números dividindo o zero e eles sumirem, vai ficar apenas os parênteses que têm a letra K. Então, ficou ali 4 menos K, 3 menos K, 2 menos K, todo mundo se multiplicando, e eu quero que isso seja zero. E eu me pergunto, quais os valores que eu consigo substituir aí dentro para fazer a resposta ser nula? Então, se eu substituísse 4 bem aqui, ia zerar. Então, tudo já ia ser zero. Portanto, 4 é uma possibilidade do K para fazer esse determinante ser zero. Aqui eu também poderia pensar no 3 e aqui no 2. Portanto, a nossa resposta correta é letra E de elefante. Uma outra possibilidade seria você pensar em resolver essa questão sem Vandermonde, né? Sem esse padrão diferente do determinante. Você poderia simplesmente pensar assim, cara, se eu substituísse o k igual a 2, eu poderia olhar lá para cima, né? Se eu substituísse o k igual a 2, olha o que ia acontecer. Você poderia testando, né, no dia da prova, no desespero. Olha o que iria acontecer com essa primeira linha. Ia ser a linha 1, 2, 4, 8. Veja que essa primeira linha seria exatamente igual à segunda linha. E nós temos uma propriedade de determinantes que diz que quando eu tenho filas paralelas proporcionais, o determinante é zero. Né? Nesse caso, nós teríamos filas paralelas iguais, né? E elas serem iguais não muda o fato de elas serem proporcionais. Elas são proporcionais a 1. Né? Então, você poderia, assim, no olhômetro, né? na substituição, perceber que se trocar esse k por 2, a linha 1 e a linha 2 seriam exatamente iguais, portanto, o determinante seria zero. Se eu substituísse esse k por 3, o que ia acontecer na primeira linha? Ia ficar 1, 3, 9, 27.
Aí veja que a primeira linha fica exatamente igual à terceira linha, né? Então, por isso que a matriz de Vandermonde tem esse jeito aí interessante de calcular o determinante, porque como ela foi construída nesse padrão, né, dependendo dos valores que eu substituo, eu faço as linhas ficarem iguais. Portanto, o determinante acabou sendo zero, né? Então, outras pessoas, né, na época dessa prova vieram me falar que resolveram a questão sem nem saber como é que era o determinante da matriz de Vandermonde, foram só pelas propriedades. Também serve, né? Seria um jeito mais intuitivo, mas não está errado. E aí, Jovinho, você gostou da resolução dessa questão? Deixa aí nos comentários se você fez de alguma outra forma para a gente ficar sabendo. Um cheiro no cangote, é nóis!